e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Amém, queridos? Sente-se, por gentileza, você que está em pé. Eu quero a sua atenção. Serei breve, sucinto, rápido nas minhas palavras, porém objetivo. Queridos, eu tenho quase certeza que todos que estão aqui já ouviram algum momento alguém falando sobre Jonas. Se não ouviu em um culto, se não leu na Bíblia, talvez ouviu em um louvor, ou talvez em um desenho, em um filme. Enfim, o personagem Jonas da Bíblia Sagrada, ele é muito conhecido e muitos o chamam de Fujão, porque Jonas, no capítulo de número 1 do livro que recebe o seu nome, ele recebe uma chamada da parte de Deus. E a chamada que veio a Jonas está no capítulo 1, versículo 2, quando Deus falou: levanta-te e vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Amado, Jonas, ele ouve a voz de Deus. E o interessante é que Jonas, ele era profeta. E o profeta, ele conhecia quando Deus falava, quando Deus bradava. E o Senhor bradou ao coração de Jonas. E a palavra de Deus a Jonas era uma palavra de ordem. Era uma palavra para que Jonas, ele fosse pregar o evangelho do Senhor. Era que Jonas fosse alertar a cidade de Nínive, que estava entregue ao pecado, ao bel prazer. A verdade é que quando Jonas ouviu a palavra de Deus, para que fosse a grande cidade de Nínive, Jonas, ele vai desobedecer a voz de Deus. E Jonas, ele vai, amados, andar em oposição àquilo que Deus havia lhe ordenado. Deus disse: Jonas, vai a Nínive. E a Bíblia diz que Jonas, ele vai descer a Jope e pegar o navio que ia em direção a Tarsis. Então, amado, Jonas, quando chega em Jope, ele poderia obedecer à voz de Deus e ir em direção a Nínive. Mas não, Jonas chega em Jope e vai em direção a Tarsis, que ficava completamente oposto à vontade e ao propósito de Deus. Quanto mais Jonas se direcionava naquele navio em direção a Tarsis, mais longe ele ficava do propósito de Deus. Mais longe ele ficava do local que Deus havia lhe mandado ir. Tem gente que está assim, que já ouviu a voz de Deus, que o Senhor já falou, já bradou no seu coração, já lhe deu uma palavra de ordem, já revelou o seu propósito, já revelou o ministério, a chamada, aquilo que Deus tem para a sua vida. Porém, estáis como Jonas, talvez, andando em caminho oposto ao propósito de Deus. E sabe o que é interessante? É que quanto mais a pessoa se afasta do propósito de Deus, mais longe ela vai ficando, mais insensível ela vai ficando, mais inerte à vontade de Deus ela vai se tornando. Mas o tremendo, amado, é que Deus sabe tratar. E Deus trata como Pai. Deus trata para resgatar. Já percebeu que tem pessoas que se afastaram do Evangelho, que se desviaram do propósito de Deus, mas Deus não larga essas pessoas, Deus não abandona estas pessoas, Deus sempre está ali dando um sinal, de alguma forma, de alguma maneira, tentando trazer a atenção desta pessoa para Deus. Foi assim com Jonas. Jonas está indo em direção a Tarsis, e no meio desta viagem, naquele navio, a Bíblia diz que uma grande tempestade virá sobre o navio. E sabe o que é interessante? É que a tempestade, o vento que veio sobre o navio, não era do diabo, não era um vento comum, era um vento enviado por Deus. Eu vou falar algo muito sério. Tem momento na nossa vida que Deus permite o vento.
Até foi cantado aqui, se não me falha a memória. Deus permite a tempestade, Deus permite até a dor. Por quê? Porque Deus prefere muitas vezes nos ferir como pai do que nos perder. Deus prefere muitas vezes falar conosco de uma forma mais dura, mais intensa, a fim de que nós venhamos ouvir atentamente a sua voz e atender o seu propósito para receber a bênção, do que nos deixar morrer longe do seu propósito. E Jonas está, amado, no navio, e o vento está sobre o navio está quase a quebrar-se. Os marinheiros que estavam naquele navio começam a ficar atribulados, começam a correr de um lado para o outro, começam a esvaziar o navio, jogando as suas fazendas dentro do mar. E Jonas vai descer lá para o porão, enquanto os marinheiros estão quase a perder a vida, enquanto os marinheiros estão perdendo as suas fazendas, enquanto os marinheiros estão sofrendo, lutando contra aquela tempestade, Jonas vai descendo cada vez mais, e agora está no porão do navio, e ali ele vai dormir. Enquanto a tempestade está quase a quebrar o navio, Jonas está dormindo. Olhe para cá. Tem gente que está fugindo do propósito de Deus, e o vento já chegou na tua casa, na tua história, no meio da tua família, no convívio, no local aonde estás. Aleluia! E você sabe que este vento, que isto que está acontecendo, é simplesmente porque Deus está lhe chamando e você está fugindo, e insiste em lutar contra a vontade de Deus. E enquanto isto, tem pessoas dentro da tua casa sofrendo. Tem gente que está agora, amados, ameaçado de morte. Tem gente que está agora se deixando levar pelos vícios. E dentro do navio, dentro de casa, às vezes a mãe está chorando, o pai está sofrendo, o irmão, a irmã está com medo, e o vento está vindo de um lado para o outro. Já foram acidentes de moto, já foram coisas terríveis. Por um trem você ainda não morreu, mas insiste em fugir. Aleluia. Só que Deus não te mata, porque Deus é pai, amigo e é livramento. O que Deus quer é chamar a tua atenção e te dizer: venha, porque eu tenho um propósito ainda sobre a tua vida. Amados, mas Jonas está dormindo. O pior estado que um homem pode chegar, ou um dos piores, é quando um vento está dentro da nossa casa. É quando Deus está nos chamando para um propósito. É quando Deus está chamando a nossa atenção. Aleluia! E nós estamos dormindo, cochilando para o propósito de Deus. E Deus falando: eu tenho pressa. Eu tenho pressa sobre a tua vida. E enquanto Jonas dorme naquele navio, enquanto aquela viagem acontece, pessoas lá em Nínive estão morrendo. E estão morrendo porque Jonas, aleluia, já era para estar indo em direção àquela cidade. Porque através da palavra profética na boca de Jonas, Deus iria salvar como salvou uma nação. Era 120 mil pessoas naquele lugar, de homens, de pessoas que tinham estatura, maturidade. Imagine quantas pessoas morriam por dia. Então, cada momento que Jonas fugia da presença de Deus, aleluia, algo acontecia naquela cidade. E Jonas não estava nem aí para aquilo. Mas Deus está atrás de Jonas. Isso é que é bonito. Olhe para cá. Isso é que é o bonito. Porque muitas vezes eu e você fugimos do propósito de Deus. E Deus faz o quê? Vai atrás de nós. Vocês estão diante de um homem que Deus usou uma profeta para falar para minha mãe que iria me usar como profeta, como um pregador. E sabe o que eu fazia? Me lançava na cachaça, na prostituição, na promiscuidade. Acidente de moto, que era para ter descido a sepultura, foram 2, só os que eu sei. Um deles, uma mulher que não conhecia direito ainda a minha mãe, em uma oração. Ela tinha chegado do Pará, em Palmeiras. Foram para uma oração, chamaram a velhinha, mãe do pastor. Quando estão orando,
Deus toma ela em profecia. Ela disse assim: olha, hoje um demônio tinha aberto a cova para o teu filho. Toda vez que ele monta naquela moto, o demônio vai com ele. Hoje seria o fim dele. Mas eu estou fechando a cova, porque tem obra na vida dele. Naquele dia eu me acidentei bêbado, alcoolizado, com 120 mais ou menos por hora. Não aconteceu nada comigo, sabe por quê? Porque a mão de Deus estava ali dizendo: eu vou levantar ele como um pregador da minha palavra. Eu estou falando para a gente agora aqui neste lugar, aleluia, que está ao alcance da minha voz, talvez na tua casa, no quintal da tua casa, que você ainda está vivo, porque a mão de Deus tem te guardado. Você não viu, mas no dia do acidente, no dia que a bala, que a faca era para acertar, no dia da ameaça, aleluia, não aconteceu o pior, porque Deus desceu nas asas do vento para dar livramento. Aleluia! Glória a Deus! Deus desceu para dar livramento, porque tem um projeto na tua vida. E nós estamos aqui, amado, e Jonas dormia. E a Bíblia diz que um dos marinheiros desce até o porão, vai até onde Jonas estava, desperta aquele profeta, porque Jonas estava afastado do propósito de Deus, mas continuava sendo profeta. Eu vou falar algo rasgado, porque eu sei que tem alguém agora no quintal da casa ouvindo a minha voz. Aleluia! Aleluia! E eu quero dizer para você que você pode estar afastado do caminho de Deus, do propósito do Senhor, mas continua sendo aquilo que Deus já determinou sobre a tua vida. O diabo quer apagar aquilo que Deus disse que você é e que você será. Aleluia, mas Deus está batalhando. Há milícias angelicais trabalhando em favor da tua vida. E Deus quer que você ouça a voz dele, se enquadre no propósito, no projeto, porque Deus quer envergonhar o diabo através da tua vida. Aleluia! Aleluia. Jonas, amado, é convocado, chega em cima. Aleluia, onde estavam os outros marinheiros. Lançam sorte para saber por que aquele mal, ou por que aquele mal estava sobre o navio. O vento, a tempestade que não parava, saiu do comum. A sorte cai sobre Jonas. Os marinheiros perguntam a ele. Ele diz: eu sou hebreu e temo ao Deus vivo. E Jonas contou porque aquele mal veio sobre o navio. Sabe o que acontece? Os marinheiros, aleluia, perguntam a Jonas o que fazer. E Jonas diz: me lancem sobre o mar, porque me lançando sobre o mar, esse vento vai se acalmar. Amado, Jonas continuava a fugir, não queria se dobrar e se voltar para o propósito de Deus. Tem gente que Deus está falando, está dando sinal, está se revelando, no mínimo os detalhes, continua insistindo a fugir, continua indo em passos largos contra o propósito de Deus. Jonas preferia morrer do que se dobrar diante de Deus. E agora é os marinheiros que estão lutando pela vida de Jonas, e eles começam a remar, tentando fazer com que Jonas escapasse da morte, tanto como eles. Mas quanto mais eles batalhavam, pior a tempestade se ia, aumentava, crescia aquela tempestade, porque ali estava a mão de Deus. Eu vou deitar nesse tapete, aí ele fica direito. A mão de Deus estava ali. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ei, quando alguém está na mão do Deus vivo, quando Deus está tratando e chamando alguém, pode a igreja santa fazer campanha de oração, não resolve. Pode fazer o que for, bater tambor, enfim, não tem nada que resolva. Nem a igreja orando resolve. Só resolve quando alguém se volta para Deus. A verdade é que os marinheiros viram que não tinham jeito, jogaram Jonas dentro daquele mar, e Jonas poderia ter morrido ali. E não morreu por quê? Porque Deus preparou um peixe. Aquele peixe engoliu a Jonas, e Jonas vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe.
E é exatamente, amado, naquele ventre daquele peixe que Jonas vai ser sensibilizado ao propósito de Deus. E nós chegamos aqui no capítulo 2, versículo 2, quando a Bíblia diz que Jonas, ele disse: na minha angústia, na minha aflição, na minha dor, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Sabe o que é isto? É um Deus que ama, é um Deus que é pai, que é amigo, é um Deus que não desiste de mim e de você. Sabe que a gente foge de Deus muitas vezes, faz tanta coisa errada, que a sociedade olha para nós e diz assim: para aquele ali, para aquela não tem jeito. Vocês acreditam, está sendo filmado, tomara que ele não venha, mas se ele dizer a verdade, vocês acreditam que meu pai chegou a dizer para minha mãe: é melhor ele morrer logo, porque para aquele ali não tem mais jeito. Já aconselhei demais, já lutei demais, hoje eu lavo as minhas mãos. E Deus disse assim: pois eu continuo batalhando por ele. Aleluia! Quando a sociedade vira as costas para você, quando o homem diz que para você não tem mais jeito, quando nem a tua casa, a tua família, a sociedade, o teu bairro, a tua rua te quer, Deus olha para você e diz: eu me curvo para ver o que está no céu e na terra. Eu ainda levanto um pobre cinza, um pobre necessitado, para fazer assentar do príncipe do meu povo. Glória a Deus, aleluia. Aí entra o hino lá daquele cantor: ele não desiste de você. Ele não desiste de você. O teu esposo, o teu marido, o teu namorado, o teu desejado pode desistir de você, mas Deus não desiste de você. E quando Jonas está no ápice da sua angústia, ele clama. Sabe o que é clamar, irmão? No original é gritar. Tem uma religião por aí que diz que não pode gritar, que não pode falar em voz alta, que não pode orar em voz alta, é porque não lê a Bíblia, e se lê não entende. Porque clamar no original é gritar. Aleluia. Jonas gritou com toda as suas forças, porque era um momento de dor. E olha que Deus não é surdo, Deus conhece o pensamento e as intenções do coração. Mas quando Jonas clamou, a Bíblia diz: ele ouviu a minha voz. Sabe o que é isto? É Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Salmo de número 40, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Aleluia, ouviu o meu clamor, tirou-me do charco horrível, de um lago horrível, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, um cântico na minha boca, um hino de louvor ao meu Deus. Eita! A Bíblia diz, queridos, que Deus ouviu a oração de Jonas, o clamor de Jonas. Quando ele gritou, quando ele clamou, o Senhor ouviu a sua oração. E nós sabemos que o peixe, ele jogou Jonas lá na praia. E agora, no capítulo 3, no versículo de número 2, Deus vem falando a mesma coisa que falou no capítulo 1, versículo 2. Levanta-te e vai à grande cidade Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Esse Deus é lindo demais, porque eu posso me afastar do propósito de Deus, eu posso virar as costas para Deus, mas Deus não vira as costas para mim. Tem gente por aí pregando errado, dizendo: rapaz, Deus virou as costas para mim. E tem gente dizendo: se você pecar, Deus vira as costas para você. Aonde? Me mostra na Bíblia. 7 igrejas da Ásia, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14 a seguir, a igreja de Laodiceia era uma das que estava em piores condições. Jogaram Jesus para fora. Jesus não estava mais dentro daquela igreja, mas a Bíblia diz que ele estava na porta, e ele batia e dizia: eis que estou à porta e bato. Se
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que é isto? É o Deus que não vira as costas para mim e para você, mas está na porta do meu e do teu coração batendo e dizendo: venha, porque o projeto sobre a tua vida não morreu, a obra que ele tem a realizar na tua história não morreu, ainda está de pé aquilo que Deus tem para realizar na tua vida e através da tua vida. E o bonito é que Deus não mudou o propósito na vida de Jonas, é a mesma coisa. Levanta, vai à cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. O projeto de Deus sobre a vida daquele que se afastou mesmo, a bênção de Deus para a vida daquele que se virou as costas é a mesma. Ele não muda. Ele mesmo disse: eu não mudo, sou mesmo ontem, hoje e eternamente. A verdade, queridos, é que nós precisamos entender uma coisa: existe um poder extraordinário na nossa oração, no nosso gemido. Porque quando Jonas clamou, ele clamou a Deus. Quando Jonas recorreu, ele recorreu a Deus. E mesmo estando quebrado por dentro, o Senhor estendeu as mãos para Jonas. O Senhor fez o milagre, a obra na vida de Jonas. E eu estou falando para alguém que talvez aí na tua casa, onde você estiver, virou as costas para Deus. Mas eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Talvez aqui na internet que estamos ouvindo, a obra de Deus não mudou sobre a tua vida, o propósito de Deus não mudou sobre a tua vida. Deus vai te pegar no pó, na cinza, dentro deste calabouço, deste peixe, deste navio, desta prova, dessa tempestade, nas mãos do diabo, e vai te levantar na terra. O projeto de Deus, o propósito profético, missionário, evangelístico, não morreu sobre a tua vida. Deus é o Deus que cumpre promessas. Aleluia! Fique